perfeitamente. Então, primeiramente, as coisas elas dialogam, né, de certa forma. E aí, já partindo até para provocação, né, para pergunta inicial, eu acho que a reforma do estatuto, ela também. E aí é o ponto que a gente bate, né? Reforma eleitoral, reforma administrativa, né? é, Mecanismos de controle, enfim. E aí eu acho que o ponto central aqui é como o atual modelo hoje ele é fechado, né? Ele não tem a possibilidade de renovação. O aumento do colégio eleitoral, né? Se você se tornar sócio hoje e quiser propor alguma coisa, enfim, é para daqui a 5 anos. Então, assim, hoje o Corinthians está fechado para essas 4, 5 mil pessoas que lá estão e eles não querem abrir o clube. Tem resistência, seja para aumentar o colégio eleitoral, como a gente viu aqui com a entrevista do Cittadini, né? Ele falando que é contra reduzir o período de carência de 5 anos, e aí eu relembro que antes da reforma eleitoral, a última, né? O período era de 3 anos, por exemplo, então há uma contradição aí. Ele fala que ele cumpriu 5 anos, por exemplo, né? É óbvio que diversas reformas ocorreram nesse lapso, mas ele de fato cumpriu a carência de 5 anos, é importante, enfim, são vários estatutos para trás aí, né? Então, assim, esse receio da participação do torcedor se chama muito a atenção. E aí o outro ponto que ele também coloca olha, eu sou contra reduzir o mandato, 3 anos tá bom. E aí ele não reflete nada sobre aquilo, entendeu? Como aquilo interfere num planejamento de curto e médio prazo, entendeu? Não há um aprofundamento mesmo, né, da questão. O outro ponto que também chamou atenção ele trazer a questão, eu acho que esse foi o mais lamentável. É ele, na visão dele, que ele deve assistir os jogos do setor oeste, né? Ele achar que o fiel torcedor se resume ao setor oeste. E aí ele falar que o fiel torcedor vai votar, vai elitizar o clube. Isso é uma contradição, assim, é, Enorme. é um desconhecimento enorme, assim, do que é o fiel torcedor, quais são os outros setores, como que é o padrão médio do fiel torcedor, a taxa de manutenção do fiel torcedor que a gente propõe, por exemplo, é muito menor do que a taxa de manutenção do clube. Então, assim, é uma contradição inacreditável, assim, sabe? Ele não faz a mínima ideia do que ele está falando. Então, assim, abrir o clube. E aí a gente relembra aqui que um dos fundamentos para associado de futebol, né, que já existe lá no estatuto, com a previsão sempre sem direito ao voto, é, em resumo, possibilitar o torcedor de futebol, que é quem dá o dinheiro, né, faz o Corinthians ter esse orçamento de 1 bilhão, de participar da vida política do clube, que hoje é totalmente impossibilitado de contribuir, e eles se acham ali todos extremamente capazes, que é muito fácil, que não sei o quê, e eles não conseguem delegar para profissionais para o Corinthians avançar. Eu acho que essa é a grande barreira, a participação do torcedor que não consegue entrar no clube, né? Principalmente porque é elitizado. A verdade é que é caro, né? Pro torcedor médio ali, a renda média é Né? caro. E ele fala, ele inverte a lógica e fala que se o fiel torcedor votar, vai elitizar o clube. É exatamente o oposto, né? E aí a gente vê o clube cheio de vitalícios ali. Uma outra foto muito emblemática é, que me chamou a atenção é uma foto antiga, é verdade, mas do Osmar Stabile junto com o Augusto e junto com o Cittadini. Então, assim, é uma coisa que você vê que não tem oposição. Não tem oposição em situação. Eles estão ali há não sei quantos anos, não há renovação do poder, não há transição, sabe? É um ciclo vicioso que a gente precisa romper de alguma maneira e fazer o Corinthians avançar, sabe? Eu acho que esse é o ponto central da nossa reforma, que é uma reforma que foi diferente de todas as outras propostas, foi discutida abertamente com o torcedor. A gente escutou a torcida, escutou as propostas, e eu acho que é aí que está o diferencial do projeto, né? Em resumo, para a gente começar a desenvolver Boa. os temas.